Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja alcançando cada coração nessa noite e que a presença do Senhor na nossa vida, no nosso coração, seja verdadeira, seja marcante, seja edificante, a ponto da presença do Senhor fazer com que o seu Espírito também possa nos revestir e transbordarmos do Espírito de Deus para que outros possam também ser abençoados através das nossas vidas. Amém? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, vamos ler dois trechos. Um é o capítulo 6 e depois nós passaremos para o final do capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos 6, vamos ler o capítulo 6, depois vamos lá para o final do capítulo 7, a partir do versículo 51. Então, começando no capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos para o versículo 51. Todo o capítulo 7, basicamente, é a defesa de Estevão, porque quando ele é levado ao sinédrio, os membros do sinédrio querem que ele se defenda daquelas acusações que aqueles homens, então, lhes fizeram. Mas vamos para o final, porque é muito longo este capítulo. Vamos para o 51. Homens de dura cerviz. Agora é basicamente Estevão terminando o seu discurso, a sua defesa. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Vamos orar. Senhor, abençoa este trecho, esta porção da Tua palavra lida para a nossa meditação e para a edificação das nossas vidas. Ó Deus, nós precisamos da assistência do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e o nosso coração no falar, iluminando a nossa mente e coração também no ouvir, para que as Tuas palavras atinjam de fato o nosso coração, o nosso ser interior e produzam, ó Pai, resultados que Te glorifiquem. Ó Deus, dá-nos a disposição de termos também uma vida cheia de Deus, cheia do Seu poder, cheia do Seu Espírito, cheio da Sua paz, uma vida cheia de sabedoria. Ó Deus, nós precisamos e queremos mais de Ti. Fala ao nosso coração, fala-nos através do Teu Espírito, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos já sabem que eu gosto muito de biografias, até por ser professor de história no passado, então a gente sempre gostava de biografias. Aliás, desde os primeiros anos escolares, quando a gente tinha que fazer algumas biografias de alguns personagens da história, a gente já gostava desse modo, né, de escrever. E nós temos diante de nós aqui uma biografia de fato muito significativa. Uma biografia, um relato da vida de um personagem singular do Novo Testamento, uma vida marcante. É claro que nós não vamos simplesmente dizer que Estevão foi, à luz da palavra do Senhor, uma pessoa plenamente, completamente perfeita. Não, porque ele era um pecador. Com certeza, para alcançar a sua redenção, ele teve também que reconhecer os seus pecados, ele teve que reconhecer a necessidade do perdão de Jesus, ele teve que olhar para a cruz e voltar para a cruz do Salvador, e com certeza, depois da sua salvação, ele ainda continuou a ser um pecador, mas ele se distinguiu por estes textos da palavra do Senhor, escritas pelo médico amado Lucas, em marcas que mostram que ele de fato era um homem, ou foi um homem enquanto viveu, no cenário ali da igreja dos primeiros tempos, ele foi um homem cheio de Deus, revestido por Deus na sua vida. E por isso a sua vida é de fato uma vida marcante, porque ela traz traços, ela traz marcas da presença de Deus na sua vida.
Estevão foi de fato um servo de Deus, até porque ele foi um daqueles primeiros 7 diáconos que a igreja elegeu para cuidar do serviço social, do serviço de assistência, do serviço às mesas, na distribuição diária dos alimentos para as viúvas. Os irmãos viram lá pelo começo do capítulo 6, que houve uma murmuração, porque algumas viúvas daqueles cristãos de fala grega, helênicos, estavam sendo omitidas ou esquecidas na distribuição diária, e então eles perceberam que era necessário a eleição de servos do Senhor, homens de Deus, para cuidarem daquele serviço, para que eles pudessem se ocupar mais da oração e da palavra de Deus, naqueles momentos de muita atividade e de crescimento da igreja dos dias apostólicos. Então, a palavra diácono, ela já tem em si essa marca de alguém que serve, porque diácono na língua grega significa aquele que está a serviço, aquele que serve. Verbo diaconel, está servindo, está a serviço. É basicamente a tradução desta palavra. Então, ele é identificado aqui por Lucas, de fato, como um diácono, como um servo de Deus. Mas como também Lucas tem uma mente científica, pesquisadora, ele coloca diversas marcas na vida deste servo de Deus, que nos permitem, de fato, dizer que ele foi um servo cheio de Deus. Assim como eu creio que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida também neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas nós vivemos para a glória de Deus. E nós não vamos glorificar o nosso Deus se nós não estivermos cheios dele, revestidos dele nas nossas vidas. Estevão também, ele é retratado aqui na palavra do Senhor como o primeiro mártir do cristianismo. A primeira pessoa que morreu em defesa da fé cristã, ou por causa da convicção em Jesus Cristo. E eu acho muito singular este fato. O Senhor permitiu, o Senhor possibilitou que não um apóstolo, que não um presbítero, que não um outro servo qualquer da igreja fosse o primeiro mártir, mas um diácono, para mostrar que aquele que serve tem que estar disposto a pagar o sacrifício, se necessário, até mesmo com a sua própria vida. E a vida, então, de Estevão nos mostra que ele é, de fato, um servo cheio de Deus. Toda a pessoa tem que estar cheia de alguma coisa. Ou nós estamos cheios de nós mesmos, ou nós estamos cheios de Deus. Não pode haver meio termo. Se somos de Deus, precisamos estar cheios de Deus. E não nos acomodarmos, não aceitarmos, não concordarmos que a nossa vida esteja longe do projeto de Deus, longe da vontade de Deus, que é uma vida, de fato, cheia dele, da sua presença. Vamos ver então 4 marcas que nos mostram este servo cheio de Deus. Estevão, um servo cheio de Deus. Primeira marca, Estevão, como um servo cheio de Deus, ele é cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, como um homem ou um servo cheio de Deus, ele é cheio de fé e também do Espírito Santo. Quando os apóstolos resolveram colocar em eleição ali a escolha daqueles 7 homens, os apóstolos também colocam algumas das qualificações. E eles dizem assim: irmãos, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então nós observamos que essa era uma característica inicial necessária para um daqueles diáconos serem escolhidos, ou todos aqueles diáconos que foram escolhidos. Mas a vida de Estevão, nós percebemos aí, é ressaltada pela sua fé. É pela fé que Estevão foi salvo, é pela fé que ele passou a viver a vida cristã, é pela fé que ele resistiu ao mundo daqueles dias.
Foi pela fé que ele resistiu às oposições todas que se levantaram contra ele e contra a sua pregação e contra o seu testemunho. Mas ele tinha convicção da sua fé em Jesus Cristo. Ele tinha convicção de que Jesus, de fato, era o seu Salvador e que o Senhor dava-lhe a segurança da sua salvação. Então ele não tinha qualquer receio, até mesmo de ir para a morte por causa do testemunho de Jesus, porque ele tinha absoluta certeza de que se partisse deste mundo, ele estaria na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que para a sua fé se mostrar viva, operosa, dinâmica, ativa, ela tinha que passar por provações, ela tinha que sofrer tribulações, para ela se desenvolver, para ela se tornar perseverante, para ela o fazer um servo de Deus maduro na fé. Então, ele era, de fato, um servo cheio de Deus, na medida que o seu coração estava cheio de fé, mas cheio também do Espírito Santo. Um servo de Deus, um servo cheio de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós todos que cremos em Jesus, de fato e de verdade, já possuímos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações. Mas a palavra nos fala que precisamos ter o revestimento do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E essa é, de fato, uma marca ou uma busca que nós devemos perseguir na nossa vida. O apóstolo Paulo fala lá na carta à igreja de Éfeso, ou para a igreja de Éfeso, que nós devemos ser cheios do Espírito. Não vos embriagueis no vinho no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixem o Espírito Santo encher as suas vidas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quem nos guia ou quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está tendo o espaço de ação na nossa vida, quando nós não lhe resistimos, quando nós não lhe entristecemos, ele faz com que a nossa vida seja muito mais frutífera, muito mais produtiva para o reino de Deus e para a glória de Deus. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito, nós vamos necessariamente apresentar o fruto do Espírito, a frutificação do Espírito. Nós podemos ver aqui, com certeza, algumas destas marcas do fruto do Espírito se manifestando na vida de Estevão, nestes 2 capítulos aqui de Atos dos Apóstolos. Nós observamos o amor, com que amor ele se dirigiu ao Senhor, pedindo ao Pai que não imputasse aquilo que ele estava sofrendo aos seus opositores, aos seus acusadores, aos seus algozes. Isso só o amor de Deus pode produzir no nosso coração. Ele mostra paz, ele mostra benignidade, porque ele estava disposto a servir as mesas, servir as viúvas na distribuição diária. Ele mostra também um coração bondoso, ele mostra fidelidade a Jesus, fidelidade à palavra de Deus. Ele mostra paciência, longanimidade. Ele mostra, então, o fruto do Espírito, porque ele estava realmente cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo também, ele vai ter uma boa reputação, conforme diz o versículo 3 de Atos 6. E boa reputação significa uma vida irrepreensível, uma vida que não precisa ser repreendida, uma vida que agrada, uma vida que glorifica a Deus, na conduta, nos atos, nos pensamentos, nas ações cotidianas, no falar, no linguajar. Então, ele era de fato uma pessoa cheia do Espírito, na medida que também tinha uma boa reputação, gozava de uma boa reputação entre os irmãos ali da igreja de Jerusalém. O caráter de Estevão, basicamente, era infundido, era passado para o seu ministério. E o seu ministério estava revestido também pelo seu caráter, com o seu caráter.
um homem cheio de fé e também um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós percebermos ou pensarmos em algumas definições que a palavra coloca para o nosso Deus, nós vamos pensar pelo menos numas 3. Deus é justo, o homem cheio de Deus tem que ser uma pessoa justa. Deus é reto, o homem cheio de Deus tem que ser uma pessoa reta. Deus é santo, o homem cheio de Deus tem que ser uma pessoa santa, tem que buscar a santidade. Ele tem que ter a santidade como alvo da sua vida para a glória de Deus. E em Estevão nós percebemos que não havia divergência, dicotomia entre a sua palavra e a sua conduta. O que ele falava, ele também fazia, o que ele fazia era também o que ele falava. Então nós observamos Estevão, um servo cheio de Deus, porque era cheio de fé e do Espírito Santo. Mas também Estevão é um homem cheio de Deus, um servo cheio de Deus, porque ele era cheio da graça e do poder de Deus. Observamos aí no versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. De tal forma Deus agia através da sua graça, através do seu poder na vida de Estevão, que ele começou a granjear a antipatia, das pessoas, a oposição das pessoas, que começaram a ofendê-lo, a criticá-lo, que começaram a inventar calúnias, difamações sobre a vida, sobre a palavra, sobre o ensino de Estevão. Mas nós observamos aqui no comecinho deste versículo 8, que ele era cheio, um servo cheio de Deus, porque era um servo cheio de graça e poder. Uma das palavras mais fantásticas da Bíblia é esta palavra graça. Eu creio que uma das mais preciosas que nós podemos ouvir e acolher no nosso coração. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós existimos, é pela graça que nós servimos a Deus, é pela graça que podemos fazer alguma coisa, porque aquilo que nós fazemos por causa da graça de Deus que atua nas nossas vidas. Então, a graça, ela estava plena na vida de Estevão. E por causa da graça de Jesus, Estevão mostrava um coração cheio de doçura, cheio de bondade, de benignidade para com as pessoas. A graça de Cristo resplandecia na sua face, conforme nós observamos aí no capítulo 6. Uma vida, de fato, cheia da graça e do poder de Deus. Quanto ao poder também manifestado através da vida de Estevão, é digno de nós pensarmos que é a primeira vez que Lucas coloca atos ou sinais demonstrando o poder de Deus na vida de pessoas que não na vida de Jesus ou dos seus apóstolos. Até o capítulo 5 nós observamos o poder de Deus sendo manifestado e citado por Lucas na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Mas agora no capítulo 6, nós vamos observar Lucas registrando que na vida daquele diácono também havia a manifestação do poder de Deus. Deus permitiu, Deus o capacitou para operar sinais, portentos, prodígios, para autenticar a sua mensagem, até porque ele era um destemido proclamador da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, da palavra de Deus. E ele era revestido, então, da graça e do poder de Jesus. O poder não apenas para manifestar através de sinais ou prodígios, mas também o poder de compartilhar, de proclamar a palavra de Deus, de testemunhar a sua fé. E é através do poder do Espírito Santo que nós temos a capacidade de testemunhar a nossa fé. Foi por isso que o Senhor Jesus orientou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, logo depois
ali da sua ressurreição e um pouco antes da sua ascensão, ele orientou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E aí, revestidos do poder do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muitas vezes, nós não proclamamos o Evangelho, nós não falamos de Jesus, nós não testemunhamos a nossa fé, por causa da nossa apatia, por causa da nossa acomodação, por causa da nossa indiferença, porque não depende unicamente de nós. Nós, às vezes, não o fazemos por receio, até por medo, quem sabe, mas a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. E Estevão, cheio da graça e cheio do poder de Deus, podia não apenas realizar sinais e prodígios que autenticavam a sua pregação, mas também tinha poder para testemunhar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Então, um homem ou um servo cheio de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo, mas também, em segundo lugar, cheio de graça e cheio de poder. Terceira marca: Estevão também é um servo cheio de Deus, na medida que ele está cheio, ou ele é cheio de sabedoria e intrepidez na palavra de Deus. Ele é cheio de Deus, ele está cheio de Deus, conforme Lucas descreve, porque está cheio da sabedoria e cheio da intrepidez na comunicação da palavra de Deus. Observamos que as qualificações ditas pelos apóstolos para aqueles primeiros diáconos seria de fato que eles tivessem boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, a sabedoria é de fato importante na vida do crente, na vida do servo de Deus. E não podia faltar, e não pode faltar na vida de um líder, na vida de um oficial, de um diácono, de um presbítero, de um pastor, a sabedoria. Mas nós sabemos que a sabedoria de que Lucas está falando aqui, não é a sabedoria em termos de conhecimento intelectual, buscado e adquirido nos bancos escolares. É a sabedoria de Deus, é a sabedoria que vem do alto, conforme Tiago também nos descreve na sua carta. É desta sabedoria que Lucas está falando, que os apóstolos entenderam que aqueles primeiros servos que serviriam à mesa, os primeiros diáconos, deveriam possuir sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Nós podemos conhecer a palavra de Deus de capa a capa, mas mesmo assim não termos a sabedoria de compartilhar, de usar, de praticar a palavra de Deus. A sabedoria significa o uso correto do conhecimento, é a aplicação do conhecimento, é a ação que damos ao nosso conhecimento. Isso é a sabedoria. Como usar o conhecimento, de que forma colocarmos o nosso conhecimento a serviço do Senhor e para a glória de Deus. E nós observamos que a sabedoria de Estevão era tão grande que aquelas pessoas que lhes opunham, conforme nós observamos aí no versículo 10, do capítulo 6, elas não podiam resistir a essa sabedoria. Aquilo tudo que Estevão falava, anunciava, apresentava. Por isso mesmo é que eles tiveram a necessidade de usar subterfúgios, expedientes vis para infamá-lo, para prejudicá-lo, para fazer com que ele fosse levado diante do sinédrio e depois passassem por aquele grande julgamento. Um julgamento, na verdade, que foi uma farsa, porque nem mesmo terminou. Nós não observamos aí, basicamente, nenhum voto do sinédrio, mas nós observamos que conforme ele foi falando e falando da palavra de Deus com intrepidez, os seus ouvintes rilhavam os dentes e em determinado momento, quando ele os confronta como assassinos do próprio justo, do próprio Messias, do próprio Senhor Jesus Cristo, então eles se arremetem contra Estevão, levam para fora da cidade e o executam a pedradas, conforme o capítulo 7 nos descreve. Mas nós observamos aqui que ele era de fato um servo cheio de Deus, porque mostrou-se cheio de sabedoria e cheio também de intrepidez na palavra de Deus.
Se os irmãos observarem aí o texto do capítulo 7, nós não lemos porque é um texto longo, mas nós vamos observar que Estevão, ele mostra um profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele conhece bem a história da formação do povo de Deus. Ele vai falando de momentos históricos importantes da vida do povo de Deus, da ação e da presença de Deus na vida do seu povo, da rebeldia também do seu povo contra o Senhor, seu Deus, ou nosso Deus. E ele vai então fazendo no seu discurso, na sua defesa, essa narrativa, justamente para chegar lá em Jesus e mostrar que tudo aquilo que foi acontecendo desde os patriarcas já apontava para Jesus e já estava cumprido em Jesus Cristo, e eles não deveriam rejeitar a Jesus como fizeram. Então, lá na sua defesa, ele fala a respeito dos patriarcas, ele cita Abraão e outros patriarcas, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, depois ele vai falar de um dos filhos de Jacó, José, que é vendido para o Egito e que lá na frente acaba se tornando o salvador do seu povo, porque acolheu a sua família lá no Egito para superar a crise, a escassez de alimentos que estava acontecendo em todo o mundo, e só o Egito estava farto por causa de Deus ter abençoado a vida de José. Vamos observar que ele vai falar depois que este povo vai ficar no Egito, vai crescer e se desenvolver no Egito, mas depois surge um faraó não amigo de José e o povo de Deus vai ser escravizado ali no Egito. Depois vai falar também que a providência de Deus se fez presente na vida do seu povo, quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, e aí ele continua falando de outros momentos da história do povo de Deus. Vai falar depois do templo que aqueles judeus estavam colocando ali senões, as palavras de Estevão. Vai falar que aquele templo foi edificado nos dias de Salomão. Davi queria fazê-lo, mas a quem coube a construção do templo foi o seu filho Salomão. E vai falar também dos profetas, todos que os seus antepassados escorraçaram. E todos eles apontavam para um tempo futuro que tinha sido cumprido com a vinda do justo, com a vinda do Messias. E eles o rejeitaram, e eles o sentenciaram à morte de cruz. E no finalzinho nós vamos observar a intrepidez de Estevão, olhando para aqueles homens e dizendo estas palavras que nós lemos aí no versículo 51 em diante: homens de dura cerviz. Vocês são homens de pescoço duro, vocês não flexionam o pescoço por nada, vocês não reconhecem as falhas, porque vocês são incircuncisos de coração, dão valor à circuncisão da carne, mas não dão valor à circuncisão do coração, do espírito, que é o que mais interessa agora no tempo da nova aliança. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais. Vocês também estão fazendo a mesma coisa. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Porque é certo que o povo de Deus ia de fato escorraçando cada profeta que se levantava para confrontar o povo com os seus desvios e pecados. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês foram traidores e assassinos do justo que Deus tinha prometido pelos profetas enviar e que de fato enviou. E vocês não o reconhecem como o Salvador, como o Senhor das suas vidas. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos, vocês não aguardaram. Estiveram preocupados tão meramente com a letra da lei, mas não com o espírito da lei. E conforme ele foi falando com toda essa ousadia, com essa intrepidez, no poder do Espírito Santo, os seus ouvintes foram se enfurecendo, os seus dentes foram rilhando contra ele,
E aí no versículo 55, o que acontece? Estevão, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no céu e vê a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele viu isso, mas quando ele diz para os seus ouvintes que ele estava vendo esta imagem, este cenário, os céus abertos, o Senhor da glória, Jesus de pé à direita do Pai. Observe que ele fala que Jesus está de pé, não são aquelas vezes que nós encontramos nas Escrituras que Jesus está sentado ao trono de Deus. Agora Lucas diz que Estevão vê Jesus de pé, como que o Senhor Jesus Cristo já se preparando, se colocando de pé para receber o Espírito daquele que estava de joelhos tombando aqui na terra. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Com certeza, a vida de Estevão também impactou a vida de Saulo nesta época, que depois também foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, como o grande apóstolo Paulo. E observamos aí no versículo 59, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Então, nós observamos até aqui que este servo cheio de Deus, ele estava cheio de fé e do Espírito Santo. Ele também estava cheio de graça e de poder. Ele estava cheio de sabedoria e de intrepidez na comunicação da palavra de Deus que ele dominava, que ele conhecia. Não sei quantos tempos de conversão Estevão tinha, mas com certeza ele dominava o conhecimento das Escrituras que eles possuíam até aquele tempo. Mas em quarto e último lugar, outra marca que nós observamos na vida de Estevão, como um servo cheio de Deus, é que ele estava também, mesmo na hora da sua morte, cheio de paz e cheio de amor, do amor de Deus no seu coração. Nós não vamos terminar, ou ver Lucas terminar a biografia, a vida de Estevão, com palavras de tristeza, de desalento. Não, pelo contrário, nós vamos observar aqui uma paz dominando o coração de Estevão e também o amor de Deus dominando o seu coração. Podemos pensar a respeito da paz. Nós cantamos a respeito da paz que nós sentimos na nossa alma, que não vem das circunstâncias, mas que vem porque nós estamos perto de Deus. Deus está conosco, Deus está na nossa vida, é por isso que nós temos paz. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às intempéries, às procelas, nós podemos usufruir da paz. E Estevão estava sereno, ele estava em paz no seu coração, como a gente percebe aqui, porque ele fala o que tem que falar, ele não fica preocupado com um discurso do politicamente correto, ele fala e acusa os seus algozes de terem sentenciado Jesus Cristo à morte, traído Jesus Cristo na sua vinda, e ele vai falando a respeito, então, também do propósito da vinda de Jesus Cristo, quando ele, então, reflete paz, porque as pessoas veem o seu rosto brilhando, né, como se fosse um rosto de anjo. Se nós voltarmos lá para o Êxodo, nós vamos perceber que quando a lei foi entregue a Moisés para ser trazida e comunicada ao povo, o rosto de Moisés brilhava. E eu vejo aqui que o Senhor quis credenciar aquele servo que estava ali diante daquelas autoridades, diante daquelas pessoas, daquela multidão, daquele sinédrio, quis credenciá-lo como servo dele, permitindo que o seu rosto também brilhasse como se fosse um rosto de anjo. Como que dizendo assim, ele não é contra Moisés. O meu servo Estevão não está contra Moisés, pelo contrário, ele é como Moisés.
Ele está falando da minha palavra, ele está interpretando a minha palavra no decorrer dos tempos. Ele está fazendo o que o meu povo não fez, olhar para mim, me aguardar, crer em mim, me receber. E nós observamos então aqui que Estevão está demonstrando paz no seu coração, porque os versículos finais nos vão dizer que ele simplesmente adormeceu diante de tudo aquilo que estava sofrendo, de todas aquelas pedradas, daquele apedrejamento que ele estava sofrendo. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, essas palavras mostram que o seu coração estava em paz, porque estava revestido do Espírito Santo, porque estava revestido da presença de Deus, porque estava revestido de amor, do amor de Deus. E só por causa do amor de Deus é que ele pôde de fato fazer a mesma súplica que Jesus fizera na cruz, em favor daqueles que o matavam, daqueles que o assassinavam. Estevão, ele pede a Deus, pede ao Senhor que não coloque na conta daquelas pessoas, dos seus algozes, aquele pecado, aquele apedrejamento, aquilo que eles estavam promovendo contra ele. Senhor, não lhes imputes este pecado. É um coração disposto a perdoar, assim como deve ser o coração de um servo cheio de Deus. O coração de um crente, o coração de um servo, de uma serva cheio de Deus ou cheios de Deus, tem que ter disposição perdoadora, saber que precisam perdoar, saber que precisamos perdoar uns aos outros, porque Deus nos perdoou de uma dívida imensa, incalculável, impagável. E o Senhor, então, por graça, por misericórdia, por compaixão, nos perdoou através do Senhor Jesus Cristo. E pede que nós perdoemos aqueles que se opõem contra nós, que perdoemos aqueles que falam mal de nós. Jesus ensinou este princípio na oração dominical. E por isso, quando nós oramos a oração, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E nós todos sabemos que a prática do perdão é um desafio para a vida do cristão, para a vida do crente. Porque muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos, somos exaltados em nós mesmos, não somos humildes muitas vezes como o Senhor deseja que sejamos. Estevão, ele podia ser um servo gigantesco diante dos seus opositores e diante de Deus, mas ele era humilde diante da igreja, estava disposto a servir às mesas, mesmo sendo uma pessoa de capacidade distinguível, como nós observamos aqui. Mas ele fala dessa disposição perdoadora que tinha no seu coração, porque o seu coração estava cheio do amor de Deus. Quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, quando nós entendemos o perdão de Deus para com as nossas vidas, nós não vamos ter dificuldades maiores para perdoar quem nos ofende, quem nos ataca, quem vem contra nós. E por isso nós observamos esta disposição perdoadora por causa de estar cheio do amor de Deus no seu coração. O apóstolo Pedro uma vez perguntou para Jesus: até quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar um irmão que peque contra mim? Até 7? Porque era comum que se perdoasse uma vez, 2 vezes, alguns rabinos diziam até 3. E Pedro, ele foi um pouco mais contemplativo, um pouco mais bondoso e aumentou isso para 7. Até 7 estaria bom? Alguns rabis falam que até 3 é o ideal, mas até 7 pode ser? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, você não vai negar o perdão nenhuma vez.
o perdão tem que ser concedido de forma ilimitada, graciosa, constante, permanente, porque nós também precisamos do amor de Deus sempre constante, do perdão de Deus sempre constante e sempre permanente para com as nossas vidas. Então, nós temos aqui este servo cheio de Deus, porque ele de fato viveu esta vida, como Lucas narrou aqui em Atos, como uma pessoa cheia realmente de Deus, porque era uma pessoa, era um servo cheio de fé e do Espírito, cheio da graça e do poder, cheio da sabedoria e da intrepidez na palavra, e cheio também da paz e do amor de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe e que estas marcas da vida deste servo cheio de Deus possam ser, pelo menos em uma parcela, ainda que menor, possam ser também as marcas das nossas vidas. Amém. Vamos ficar em pé. Tem mais não? Não tem mais nenhum. Vamos orar então para terminarmos o culto. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, porque o Senhor, certamente através de Jesus, recebeu o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Mas também, ó Pai, o Senhor tem nos falado através dos cânticos, das orações que foram elevadas ao Teu trono de graça, e principalmente pela Tua palavra, ó Pai, porque está diante de nós a vida de um servo do Senhor do passado, que nos fascina, que nos encanta, e que nós devemos, ó Pai, aprender com esta vida, com esta biografia de Estevão, um servo cheio de Deus, ó Pai. É o que o Senhor quer para a nossa vida, nós entendemos assim, mas somos tão imperfeitos, tão falhos, e às vezes nós não temos esta disposição de Te buscar mais na nossa vida, buscar mais o revestimento do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, ajuda a gente perceber o quanto nós estamos distanciados do padrão que o Senhor coloca para nós na Tua palavra, dos Teus servos do passado, ó Pai. E nos ajude a nos levantarmos, ó Pai, em atitude e em ação também, para buscarmos mais a Tua palavra, para orarmos mais ao Senhor, para estarmos mais na Tua casa de oração e de ensino da Tua palavra, para estarmos buscando também, ó Pai, uma renovação do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas, para as nossas almas, para a vida da nossa igreja. Ó Deus, nós precisamos de fato do Espírito Santo, do poder que Ele nos comunica para testemunhar, para proclamar o Evangelho. Nós precisamos da Tua sabedoria, ó Pai. Precisamos, ó Deus, da Tua paz como resultado da plenitude do Teu Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do amor do Senhor, ó Pai, que está derramado e que tem sido derramado no nosso coração, que ele seja também, ó Pai, derramado, que ele seja transbordante e atinja outras pessoas, ó Pai, porque devemos amar aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão perdidos e precisam conhecer o Evangelho de Jesus, ó Pai, daquela forma como a Tua palavra apresenta, e não como aquele Jesus diminuído, aquele Jesus que muitas vezes tem sido apresentado por aí, sem a sua cruz, sem os seus ensinamentos corretos, e tanta gente estão seguindo um Jesus apenas que possa operar milagres, que apenas possa dar o pão material, a prosperidade material. Nós observamos, ó Pai, que Estevão, ele olhou para os céus. Quando nós estamos cheios do Senhor, nós nos preocupamos com as coisas do céu, ó Pai. E ele pôde ver que, embora a sua vida estivesse se encerrando aqui na terra, a sua coroa, porque o nome Estevão tem esse sentido de riqueza e de coroa, ele percebeu que a sua verdadeira riqueza e a sua verdadeira coroa estavam do outro lado, com o Senhor na glória, para onde ele haveria de ir, ó Pai. Fica, Senhor, conosco, guarda o Teu povo no retorno aos seus lares, abençoa-nos nesta semana de atividades, ó Pai, e que o Senhor continue
se servindo das nossas vidas, através do teu poder, através da tua graça, através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.